Olá, eu sou pastora Adriana Félix e juntamente com Carlinhos Félix nós dirigimos a Escola de Louvor Rios de Adoração. E durante 8 anos nós temos ensinado muitas matérias e um conteúdo riquíssimo para os nossos alunos. E nós decidimos compartilhar com vocês gratuitamente parte desse conteúdo. E nós estamos começando pelas 7 palavras da adoração, que são as manifestações físicas da adoração. E já compartilhamos a primeira, que foi Yodá, a segunda que foi Todá, a terceira que foi Barak, e agora nós chegamos na 4ª palavra. E se você não teve acesso às outras palavras, não tem problema. Você vai se cadastrar no nosso canal, aqui no link aqui embaixo, e você vai preencher um formulário que é seu nome e seu e-mail. Nós vamos enviar para você um e-mail. Você vai confirmar que você realmente quer receber o nosso material, porque nós também não gostamos de spam. E aí nós vamos a partir daí estar enviando para você toda semana algum material novo. E você precisa fazer isso, porque é tanta coisa que a gente tem para passar para você e nós não queremos guardar para nós. Nós queremos compartilhar com você para abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, para que você possa crescer no seu ministério. A 4ª palavra de hoje é halal. E halal você já deve, o som já não deve ser muito diferente para você. Ele é da mesma origem do hallelujah. Isso aí, ele é da mesma origem da palavra aleluia. E eu quero ler para vocês algumas coisas. O halal significa uma celebração, um elogio ao Senhor. Falar dos atributos gloriosos, da misericórdia, da bondade, do amor, do poder, enfim. Glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Literalmente significa louvai Yahvé. Mas também tem um outro significado que eu acho muito interessante, muito importante e que muitas vezes a gente não se aprofunda nele, que é uma celebração divertida. Olha que interessante. Agir como um tolo, vangloriar-se sobre o que Deus fez. E o exemplo claro disso, um exemplo que eu gosto muito disso, que é claro na Bíblia, é quando Davi, em 2 Samuel 6, de 1 a 9, ele vem trazendo a arca do Senhor. E a história é incrível, porque Davi tinha um coração, a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E assim que ele toma posse do trono, a primeira providência que Davi toma é trazer a arca que tinha ficado fora de Jerusalém por mais de 20 anos. A primeira providência que ele toma é essa. Mas ele toma essa providência de uma forma errada. E vocês conhecem bem a história, eu tenho certeza que ele mandou preparar os melhores cavalos, os melhores carros para ir buscar a arca do Senhor. A Bíblia diz que ele fez uma conclamação de todo o povo para que fossem juntos celebrando para trazer a arca. Mas no meio do caminho houve um incidente. Uzá encostou a mão na arca da aliança e naquele momento ele morreu. E a partir dali, Davi para tudo, e é uma coisa muito interessante que Davi não se importou com o que iam pensar a respeito dele, mas ele parou tudo, mandou a arca para um outro local, e a Bíblia diz que ele foi então consultar ao Senhor, consultar aos profetas, da forma como ele deveria trazer essa arca. E ele então faz da forma correta, ele entende que a arca jamais poderia ser carregada por animais, mas que ela teria que ser carregada no ombro dos levitas. E a partir desse segundo momento em que ele vem trazendo a arca, ele vem celebrando diante do Senhor. E a Bíblia mostra que ele tira as vestes deles reais e ele vem celebrando e pulando como um tolo diante da arca do Senhor. Mical, a esposa, olha aquilo, ridiculariza aquilo, a gente conhece a história, a partir daí ela se torna estéril, né? E o que acontece é que naquele momento o que Davi estava fazendo era halal. E quando um rei era dominado por um outro rei, era muito comum naquela época que o exército vencedor colocasse o rei do exército perdedor na frente deles e entrassem na cidade, e aquele rei do exército perdedor, ele tinha que entrar cantando, celebrando e falando de como aquele rei que vinha atrás dele era muito melhor do que ele. E Davi faz exatamente isso. A Bíblia narra Davi se alegrando, celebrando, Davi se fazendo de tolo.
E o que Davi fazia, eu tenho certeza que era o que os reis faziam. Ele vinha cantando e dizendo: maior é aquele que vem atrás de mim, maior é aquele que me conquistou, grande é o meu conquistador, esse que me conquistou é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e festejava como um tolo. Halal fala disso, fala de uma celebração, de uma alegria, de algo que te domina, quando você tem o entendimento de quem é aquele que te conquistou. E o Senhor espera de nós halal. O Senhor se alegra com a nossa alegria. Querido, que coisa gostosa quando você tem, sabe, você tem um Deus como nosso Deus e você pode se alegrar por todas as coisas que Ele fez. A alegria, essa alegria que vem do Senhor, ela te fortalece, como o versículo diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, querido, se alegra com um louvor alegre. Sabe, há momentos para todas as coisas, na casa do Senhor, na sua casa, no seu momento, no momento seu de intimidade com o Senhor, quando você está ouvindo aquilo que Deus tem, se alegre, sabe, celebre, pule, festeje aquilo que Deus te dá. Deus te deu um corpo, te deu juntas para serem movimentadas. Se fosse assim, nós seríamos um bonequinho, se Deus não quisesse que nós não usássemos o nosso corpo para adorá-lo. Essas palavras mostram as manifestações esperadas que Deus espera do nosso corpo. É por isso que o Barak você se prostra. É por isso que no Yodá você levanta suas mãos. No Todá você levanta suas mãos e declara uma visão profética daquilo que Deus tem para você. E no Halal você está ali pulando, celebrando, se alegrando com o Deus que você serve, com aquele que te conquistou, com aquele que é maior do que você, com aquele que é o Rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, que é o poderoso dos poderosos, que é o amor da sua vida. Isso fala de Halal. Mas Halal também fala de brilhar, de liberar a luz. Quando você adora ao Senhor, você brilha. A Bíblia diz que o Senhor é a luz do mundo, que Jesus é a luz do mundo. E hoje nós somos filhos dessa mesma luz. A mesma luz que havia em Jesus, há em você. Essa é a luz que dissipa as trevas. Essa é a luz que quando você já teve alguma experiência em libertação. Eu já ministrei muitas vezes no Ministério de Libertação da igreja. E eu me lembro que quando as pessoas estavam possuídas, algumas das vezes, elas não conseguiam olhar você, elas não conseguiam nos olhar, porque a luz que havia em nós não permitia que ela olhasse aquilo. Ou seja, há uma luz no mundo do Espírito em você. Você emana a luz de Cristo. João 12,46 diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Efésios 5:8-14 diz: outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam, pois, como filhos da luz. Que você, na sua adoração, você entenda que é como se você fosse aqueles feixes de luz do Guerra nas Estrelas, sabe? Adentrando o reino espiritual e vencendo batalhas com o seu louvor, com a sua adoração, com a luz de Jesus, que é a luz, querido, que dissipa as trevas. Você pode estar olhando e falar assim: viajou no feixe de luz. Não! A adoração, queridos, ela é uma arma poderosa na sua vida, através da sua boca, através dos seus gestos, através daquilo que você faz, que você manifesta. Mateus 5:14-15 diz que nós somos a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, João 8, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem a luz da vida dentro de você, você tem a água da vida dentro de você, e esse é o halal. Eu fico imaginando Davi celebrando, ou eu e você quando nós estamos celebrando na igreja, cantando ao Senhor, ou você quando ministro de louvor, como você pode levar a igreja a celebrar uma celebração santa, uma celebração pura, uma celebração sem sensualidade nenhuma, mas uma celebração santa e digna daquele que nos conquistou, daquele que é o Senhor dos senhores, daquele que te amou de tal forma que morreu por você. Queridos, nós temos muito que celebrar, muito mais para celebrar do que para chorar. João, então, e essa mesma luz que é halal também tem um outro significado, fala que é um som, fala do fazer alarde, de glorificar ao Senhor com barulho. Queridos, é tremendo.
use tudo que nós estamos passando para vocês, sabe? Quando a gente começava a ministrar na escola essas aulas, como elas eram impactantes na vida de cada ministro, na vida de cada uma das pessoas que estavam ali assistindo com a gente e que entendiam o que Deus queria delas agora. Sabe, Deus quer o seu iodá, Deus quer o seu todá, quer a sua palavra profética sobre aquilo que você crê. Deus quer você prostrado diante dele, declarando que ele é a pessoa mais importante ali da sua vida, daquele momento. O Barak fala desse entronizar ao Senhor, de dar a ele o trono. E o Halal fala de ser feliz, de celebrar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Deus abençoe você. Daqui a pouco a gente já está lançando a próxima palavra. Fica ligado. E se foi bênção para você, está sendo bênção aquilo que você está recebendo da Escola de Louvor Rios de Adoração, de mim, do Carlinhos, com as outras palavras também, compartilhe. Sabe, se tem algo que a gente precisa aprender, é compartilhar aquilo que nos abençoa. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima palavra.